Agora temos então Rio Verde, Goiás. Aliás, está tudo verde aqui. Tem umas plantas de soja aqui, tem o microfone da Renata, tem bastante coisa verde ali. Bom dia, Renata. Tudo bem? Sinal verde então para você agora com os problemas de sinal resolvidos. Como é que está aí em Rio Verde? Como é que vai a nossa... comigo? É contigo? Bom dia novamente, Tavinho. Sim, tá tudo tranquilo. Eu estou aqui na Embrapa. A Embrapa fez um histórico aqui da soja. A soja está completando 50 anos de Brasil. Vou conversar com o Leonardo Campos, é pesquisador da Embrapa Soja. Leonardo, obrigada pela participação mais uma vez. Aqui vocês estão contando a história da soja desde os anos 1950, né? Isso. Como comemoração dos 50 anos da Embrapa Soja, nós trouxemos como se fosse uma máquina do tempo para o pessoal observar como ocorreu essa história de implantação da soja aí no Brasil, né, mostrando também paralelamente o trabalho da Embrapa Soja, né, e do melhoramento, buscando condições sempre melhores de produtividade e sanidade desses materiais aqui no Brasil e principalmente aí depois aí no Brasil Central também. Isso é importante porque vocês mantêm um bom banco ativo, né? Vocês conseguiram trazer essas mudas porque vocês mantêm um bom banco ativo de todos esses anos, né? Correto. E nós conservamos essas cultivares, né? Porque nós precisamos ter a nossa base genética, porque se precisarmos dessa base genética, né, por alguma doença, alguma coisa que possa surgir aí no futuro, nós temos possibilidade de recorrer a essa base genética para buscar alguma solução. E a história nos mostra a evolução da tecnologia, da genética, porque aquela muda lá de 1950 eram 30 vacas por hectare, hoje são 60, né? Isso, a gente está mostrando essa evolução da produtividade e precocidade, né? São plantas que antigamente produziam nessa faixa que você colocou. Essa de 25, 30, 150 dias para completar seu ciclo. E os plantas levam em torno de 90 a 100 dias, né? As cultivares precoces, para ela completar o seu ciclo. Ou seja, além de produtividade em curto ciclo. Aqui o Paulo está mostrando da década de 1980, né? Tem algum diferencial? Sim, sim. A gente conta essa história, né? Nós vamos mostrando as adaptações. A gente primeiramente tem cultivares que chegaram dos Estados Unidos para ser implantados aqui no Brasil e depois essas cultivares elas foram sendo adaptadas para cada região. Então elas foram sendo adaptadas buscando produtividade e também tentando resolver problemas que começavam a surgir, né? Por exemplo, o cancro da haste, que foi uma doença que deu um problema, né? E aí novas cultivares foram sendo lançadas, cultivares resistentes a essas doenças e sempre mantendo a produtividade. Teve algum ano pior? Agora a gente vai mostrar ali a década de 1990. Isso, ali tem a Conquista, a Pintado, são cultivares que se sobressaíram, né? Foram amplamente plantados aí no nosso cerrado. Elas tinham características bem particulares. Hoje em dia o pessoal chega aqui no stand, né? Teve gente que falou, olha, vocês ainda não têm essa Pintado porque ela tinha uma característica de ser boa para aguentar a colheita na chuva, né? Então isso aí fica na cabeça do produtor também e quando ele chega aqui ele se lembra e é uma volta no tempo, né? Essa volta no tempo, o que vocês pesquisadores aprendem com o passado? Olha, a gente aprende que nós não podemos esquecer a nossa história. Tudo que foi contado, tudo que a gente passou antigamente, isso aí ele direciona as pesquisas e direciona o nosso foco para buscar sempre, não somente a produtividade, mas a questão da sustentabilidade, né? Não adianta nada a gente ter um cultivar extremamente produtivo se ele não conseguir produzir após um veranico, com um período de seca, né? Se ele cair demais essa produtividade. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E qual foi o principal problema dessa safra? Olha, essa safra a gente pode dizer que foi uma excelente safra. A gente teve alguns problemas relacionados à mancha-alvo, na parte de doenças, fitóftora, e tivemos problemas com espodóptera, né, de pragas, mas nada disso acabou comprometendo a safra, né? Então nós tivemos boas produtividades aqui em Goiás, em torno de 65 sacos hectare,
que foi muito bom. Agora, quando tem esses problemas, vocês vêm aqui nesse banco de dados, nesse banco genético, pesquisar alguma coisa? Vamos achar uma solução nova? Podemos pesquisar, porque o que acontece? O que a gente faz, né, conservando essa base genética funciona como se fosse um background ou um conjunto de genes que podem ser utilizados para resolver problemas futuros, como uma adaptação à seca, à alta temperatura ou uma nova doença que possa surgir, e a gente pode recorrer a essa base genética para buscar as novas soluções. Era mais difícil no passado, por exemplo, em termos de quê? Hoje a gente tem tecnologia, mas o que mudou do passado para hoje? Cada época conta uma história, né? O pessoal fala em termos de infraestrutura hoje em dia, né? No passado já teria a questão da produtividade, que não produzia tão bem. A gente teve problema também Hoje em dia a gente tem plantas que são adaptadas ao cerrado, né? Mas antigamente essas plantas que vinham dos Estados Unidos e que foram primeiramente introduzidas ali no sul, quando elas vinham para o cerrado, elas floresciam muito rápido, e isso prejudicava a produtividade e o desenvolvimento da soja, né? E com o passar do tempo a gente consegue adaptar essas novas cultivares, buscar características nessa base genética para conseguir adaptar essas novas cultivares às condições do cerrado, né? Em termos de luz, temperatura. Então, cada época teve o seu desafio, né? Hoje em dia, eu acho que o desafio maior nosso é a questão das mudanças climáticas. Agora, só uma dúvida: muda a folha da planta? Essas mudanças, todas essas evoluções, muda a planta ou muda só a genética? Muda, na verdade, tudo, né? Porque o que acontece? Se vocês observarem as plantas lá no começo, são plantas que têm uma folha maior, uma arquitetura foliar, né? Uma abertura de folha maior e menor. E quando vocês observam as plantas mais modernas, eu vou dizer assim, você consegue ver que a produtividade é o foco. Hoje em dia nós temos plantas mais compactas e que desviam, ou melhor, que concentram a sua energia na produção. E aí você consegue ver uma diferença entre uma planta antiga e uma nova, bem nitidamente. Só para encerrar rapidinho, se você planta essa aqui de 1980, ela tinha determinada praga. Corre risco de voltar ou não? Olha, a praga que atacou ela em 80 provavelmente vai atacar uma nova planta de 2020, por exemplo, né? O que mudou é que hoje em dia a gente tem outras tecnologias, por exemplo, tem genes que foram introduzidos, né? As plantas transgênicas, elas têm alguns genes que podem ser tóxicos para as lagartas, né? Então essas plantas transgênicas, elas conseguem diminuir essa população de lagartas, enquanto essa aqui ainda não tem esse gene que foi introduzido. A muda de 2025, a semente de 2025 é perfeita ou não? Não, a perfeição não existe, né? O que a gente tem que buscar sempre é uma adaptação, né? E sempre essa adaptação voltada para a questão de sustentabilidade. Além da produtividade, ela tem que ser economicamente viável, tecnicamente viável e ambientalmente viável também. O pesquisador gosta do desafio, né, o seu trabalho. Isso. A gente sempre busca essa adaptação. Obrigada pela participação. Tavinho, eu volto com você. Viu só que bacana? Não, ô, Renata, é bacana, e segura o seu pesquisador aí um pouquinho, para uma questão. O Paulinho, essa aí é a planta moderna, é a soja, ou a soja, tanto faz, 2025, né? E a outra que está lá do outro lado é aquela cultivar mais antiga. E ele falou na entrevista com você aí, ele disse que inclusive essas plantas são voltadas, as novas, são voltadas para uma maior produtividade. E isso tem a ver também, porque vocês falaram aí, bem bacana, sobre a mudança do formato das folhas. Você pode ver que as plantas são mais compactas, mas elas são mais abertas e mais arejadas, permitindo uma maior penetração da luminosidade, o que favorece o aumento da produtividade. Serão vagens maiores, com grãos maiores, muito provavelmente, porque tem maior incidência de luz, e também um preventivo contra a ferrugem asiática, porque sendo mais arejada, ela permite menos umidade no interior da planta, e a gente sabe que a ferrugem asiática tem como componente fundamental a umidade. Por isso, o vazio sanitário, que é obrigatório. É isso. Gostei.
Bacana, né? Seu conhecimento aqui. A gente toma uma aula de história aqui na Embrapa. É isso aí. Esse pessoal da Embrapa, como eu digo, é show. Para eles não tem tempo quente, resolvem tudo. Obrigado, Renata. Daqui a pouco mais informações aí da Tecnoshow comigo. Até mais.